Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num resumo que recebemos sobre a expansão islâmica e o mundo muçulmano medieval. E, sabe, tem uma pergunta central que ficou na minha cabeça lendo esse material. Como é que uma cultura que surge numa região, considerada quase periférica na época, né, a Península Arábica, se transforma em menos de um século no epicentro do conhecimento, do comércio, do poder global? Não parece ser só sorte ou só força militar. A gente vai tentar, assim, desmontar essa história e entender as engrenagens por trás dessa ascensão meteórica. Essa é a pergunta de 1 milhão de dinares, não é? Porque é muito fácil olhar para esse período e focar só nas batalhas, sabe? No mapa se expandindo. Mas a história de fundo que as fontes revelam é sobre a construção de uma civilização. Não é só sobre conquistar território, é sobre criar uma rede que conectou, tipo a China até a Espanha, e que não transportava apenas mercadorias, mas ideias. É a história de como uma nova fé conseguiu juntar povos totalmente diferentes e criar um dos caldeirões culturais mais férteis que o mundo já viu. Então vamos começar por essa fé que é o alicerce de tudo, né? O material que a gente tem aponta para uma origem bem clara. O profeta Maomé, na Arábia. Segundo a tradição, ele recebe revelações do anjo Gabriel, que dão origem ao livro sagrado, o Alcorão. E a mensagem central é simples e poderosa. Existe um Deus único, Alá, e Meca se torna o centro espiritual. Mas o ponto de virada mesmo, o que transforma tudo, parece ser um evento específico, a Hégira. Exatamente. A Hégira em 622. E ela é muito mais do que uma simples fuga de Maomé de Meca para Medina, para escapar da perseguição. É o momento em que o Islã deixa de ser apenas um conjunto de crenças e se torna um projeto de comunidade. A Umma é tão fundamental que o calendário islâmico começa ali, ano 1. É tipo a certidão de nascimento de uma comunidade organizada em torno da fé. O que me chama a atenção é como essa comunidade ganha coesão tão rápida. A fonte destaca os 5 pilares do Islã. E a impressão que dá é que eles funcionam como, sei lá, um manual de instruções para construir uma sociedade unida do zero. É uma ótima analogia. Eles são a argamassa social. Pensa bem. Primeiro, a profissão de fé, a Shahada. Uma frase curta. Não há outro Deus senão Alá, e Maomé é seu profeta. Simples, direto, unificador. Segundo, as 5 orações diárias em direção a Meca, o Salat. Isso cria um ritmo diário que conecta todo mundo. Um comerciante em Damasco e um pastor no norte da África. Eles estão sincronizados, sabe? Terceiro, a caridade, o Zakat. Funciona quase como um sistema de seguridade social. Para a comunidade cuidar dos seus. Exato. Quarto, o jejum no Ramadã, que é um exercício coletivo de disciplina, de empatia. E por último, a peregrinação a Meca, o Hajj, que pelo menos uma vez na vida reúne gente de todos os cantos do império no mesmo lugar, com a mesma roupa, com o mesmo propósito. Entendi. Então não é só uma questão de crença individual, é um sistema. Um sistema que cria hábitos e laços coletivos muito fortes. É uma estrutura social embutida na própria prática religiosa. Exatamente. Essa estrutura de deveres compartilhados criou uma identidade comum que era mais forte que as antigas lealdades tribais. E foi essa unidade que deu a energia para o que veio depois. E o que Veio depois é a parte que parece ficção científica pela velocidade. Maomé morre em 632 e, em vez de tudo se fragmentar, o movimento explode. A liderança passa para os califas e o império se expande de uma forma avassaladora. Em poucas décadas, eles dominam o Oriente Médio, o norte da África, chegam na Espanha, avançam pela Pérsia. É um território gigantesco. A gente sabe que o Império Romano, por exemplo, levou séculos para se estabilizar. Qual foi o ingrediente secreto dos califados que permitiu não só conquistar, mas governar de forma eficaz e tão rápida? Essa é a chave. Conquistar é uma coisa, governar é outra. Completamente diferente. A fonte aponta que o tal ingrediente secreto não foi um só, mas uma combinação inteligente. A força militar abria as portas, claro,
Mas o que mantinha o império de pé era o pragmatismo administrativo. Em muitos lugares que eles conquistaram, as populações locais, fossem cristãs, judias, elas estavam sob domínio de outros impérios, como o bizantino ou o persa. E muitas vezes não estavam felizes. Pagavam impostos altos, sofriam com conflitos religiosos internos. E aí os conquistadores muçulmanos chegavam e ofereciam um acordo melhor. Em muitos casos, sim. O acordo era basicamente, olha, vocês podem manter sua religião, suas igrejas, seus líderes comunitários, suas leis internas. Em troca, vocês pagam um imposto específico, a dízia, e aceitam o nosso governo. Para muita gente, esse era um acordo melhor do que o que eles tinham antes, entende? Isso tornava o novo governo uma alternativa preferível ao antigo. Então, a consolidação não foi só pela espada. Foi também por meio de uma administração que, para os padrões da época, era relativamente tolerante e descentralizada. Ok. Então essa administração pragmática foi o esqueleto que sustentou o império. Mas um império não vive só de impostos e exércitos, né? Ele precisa de um coração pulsante, de centros que gerem riqueza e cultura. E que coração! Quando a gente fala das cidades da época, tipo Bagdá, Damasco, Córdoba, a gente precisa recalibrar a nossa imaginação. A Londres ou a Paris do mesmo período seriam aldeias rústicas em comparação. A fonte cita Córdoba na Espanha muçulmana e os detalhes são incríveis. A cidade tinha ruas pavimentadas e iluminadas à noite, algo impensável na Europa. Tinha dezenas de hospitais, centenas de banhos públicos, bibliotecas imensas e Bagdá, a capital do Califado Abássida, foi literalmente projetada para ser o centro do mundo. Eram metrópoles globais conectadas por rotas comerciais seguras que iam da China ao Atlântico. E essas rotas não carregavam só especiarias e seda, imagino. De jeito nenhum. Elas eram as autoestradas da informação do mundo medieval. Junto com os tecidos e os metais preciosos, viajavam manuscritos, invenções, ideias. Um estudioso em Bagdá podia ler um texto de matemática que tinha acabado de ser desenvolvido na Índia. Um médico em Córdoba podia debater as ideias de um filósofo grego como Aristóteles. Essa prosperidade econômica vinda do comércio financiou uma explosão de conhecimento. Os califas e os ricos mecenas competiam para ver quem atraía os melhores cérebros do mundo para suas cortes. Não importava se eram muçulmanos, judeus ou cristãos. Isso nos leva à chamada Idade de Ouro Islâmica. O que me fascina no resumo é a ideia de que eles não foram apenas guardiões do conhecimento antigo, como se fossem bibliotecários passivos. Eles pegaram esse conhecimento e o transformaram. Totalmente. O grande projeto da Casa da Sabedoria em Bagdá, por exemplo, não era só traduzir tudo dos gregos, persas e indianos para o árabe. Era traduzir, debater, criticar e, principalmente, construir sobre aquilo. Eles pegavam uma obra de Ptolomeu sobre astronomia, por exemplo, e não apenas a traduziam. Eles construíam observatórios para testar as teorias dele, corrigiam seus cálculos e propunham novos modelos. E na prática, o que saiu disso? A fonte lista algumas coisas que a gente usa até hoje, como a álgebra e os nossos números. Sim, e aí está um daqueles saltos de paradigma. A invenção da álgebra, a própria palavra vem do árabe, algebra, não foi só criar um novo tipo de matemática, foi criar uma linguagem universal para descrever padrões e relações de forma abstrata. A matemática grega era muito baseada na geometria, em coisas que você podia ver, desenhar. A álgebra permitiu resolver problemas que não estavam ligados a objetos físicos. Isso abriu a porta para a engenharia, para a criptografia, para a física teórica. Foi a passagem do concreto para o abstrato. Espera um pouco. Então você está me dizendo que quando um físico hoje escreve uma equação complexa para descrever o universo, a própria linguagem abstrata que ele usa tem uma dívida direta com o que esses pensadores estavam desenvolvendo em Bagdá há mais de 1000 anos? Exatamente isso. Essa é a ponte. E o mesmo vale para a medicina. Enquanto a medicina na Europa medieval era uma mistura de superstição e sangrias, médicos no mundo islâmico como Al-Razi ou Ibn Sina, que a gente conhece como Avicena, estavam escrevendo enciclopédias médicas gigantescas, baseadas na observação clínica.
descrevendo doenças como varíola e sarampo, desenvolvendo técnicas cirúrgicas, falando sobre a importância da higiene. O Cânone da Medicina de Avicena foi o livro-texto padrão nas universidades europeias por mais de 500 anos. Isso muda completamente a perspectiva. A gente aprende sobre o Renascimento na Europa como se ele tivesse surgido do nada, um redescobrimento dos clássicos. Mas, pelo que a fonte indica, esse redescobrimento só foi possível porque os estudiosos islâmicos passaram séculos traduzindo, preservando e, mais importante, adicionando conhecimento a esses textos. A palavra-chave é essa: adicionando. Eles não foram só uma ponte, foram um laboratório. Quando os textos de Aristóteles, por exemplo, chegaram à Europa nos séculos XII e XIII, muitas vezes vieram acompanhados de décadas ou séculos de comentários e críticas de filósofos como Averroes, de Córdoba. Os europeus não receberam conhecimento grego puro. Eles o receberam já enriquecido, debatido e ampliado pelo mundo islâmico. O Renascimento europeu foi, em grande medida, construído sobre os ombros desses gigantes. Ok, a gente está falando desse caldeirão de ideias que atraía gente de todos os cantos. Mas e o caldeirão de pessoas? Como era a convivência na prática? A fonte menciona o status especial dos povos do livro, ou seja, judeus e cristãos. Como isso funcionava no dia a dia? Funcionava de uma forma complexa que não se encaixa nas nossas caixinhas modernas de tolerância ou perseguição. Era um sistema regulado. A base era que o Islã reconhecia o judaísmo e o cristianismo como religiões reveladas, com livros sagrados. Por isso, eles não eram forçados a se converter. Tinham o direito de praticar sua fé e manter suas instituições. Em cidades como Cairo, Bagdá ou a própria Córdoba, existiam comunidades judaicas e cristãs extremamente vibrantes e influentes. Mas havia condições, certo? Não era uma igualdade plena. Não era. Havia o pagamento do imposto, a dízia, que a gente já mencionou, e certas restrições sociais, que variavam muito dependendo do califa no poder e da região. Eles não podiam construir novas igrejas sem permissão, por exemplo, ou ocupar os cargos mais altos do governo. Era um sistema de cidadania de segunda classe, se a gente olhar com os olhos de hoje. Mas, para a época, no mundo onde o mais comum era a perseguição e a conversão forçada, esse modelo de coexistência regulada permitia um nível de interação cultural e intelectual que era raro em outros lugares. Foi esse pragmatismo que permitiu que um médico judeu como Maimônides se tornasse um dos maiores filósofos do seu tempo na corte de um sultão muçulmano. Foi a criação de um sistema-mundo. Um sistema unificado pela fé, mas administrado com pragmatismo, abastecido por um comércio global e que, no seu auge, colocou o conhecimento e a investigação científica no centro de tudo. Exato. E o legado disso é que essa civilização funcionou como grande conector do mundo antigo com o mundo moderno. Ao preservar o conhecimento greco-romano, ao absorver inovações da Índia e da China, e ao gerar seus próprios avanços monumentais, ela criou o repertório intelectual que, em grande parte, tornou possível o desenvolvimento científico posterior na Europa e, por consequência, no mundo todo. E isso nos deixa com uma reflexão final, quase uma provocação. A fonte deixa muito claro o papel do mundo islâmico medieval como essa ponte intelectual que salvou e ampliou o conhecimento antigo. Fica o pensamento para quem nos ouve. Se essa ponte não tivesse sido construída com tanto cuidado por tantos séculos, que ideias, tecnologias ou mesmo áreas inteiras do saber que a gente considera fundamentais hoje, da álgebra à medicina clínica, poderiam simplesmente ter desaparecido ou levado muito mais tempo para se desenvolver, o que do nosso mundo moderno seria irreconhecível.